Nós vamos começar então com esse hino, é o 46, né? 46. Se quiser cantar ou só ouvir, mas prestar atenção na letra. Conhece o hino? Então, vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. A todos vão achando. Hebreus, capítulo 10. Esse é o quarto culto que nós fazemos aqui na região de Jundiaí. Plano Trabalho Batista na região de Jundiaí. O objetivo é que nós venhamos a ter uma igreja, mais uma igreja onde ela possa fazer trabalho puro e simples, trabalho que eu chamo de conservativo, porque conserva as doutrinas e a igreja primitiva.
Tenho chamado também esse trabalho de ELB, Encontro de Leitura Bíblica Batista. Esse é o nosso serviço dominical no dia 30/9/2018. Quarto serviço dominical na região de Jundiaí. Eu gostaria de falar aqui sobre qual a natureza da morte de Jesus Cristo. Qual é a natureza da morte de Jesus Cristo? Ou seja, por que Cristo morreu? Qual a natureza, explicação, né? Qual natureza, explicação, porque era preciso Jesus morrer. Qual a natureza da morte de Jesus Cristo? Esta é a primeira parte de uma série de mensagens relacionadas à morte de Jesus Cristo. Número 1. Essa é uma pergunta que tem sido feita. Por que Jesus teve que morrer em meu lugar? 2. Por que não posso fazer nada para me salvar? Embora as pessoas e as religiões, as várias crenças, elas têm produzido teologias, ensinos, onde elas possam alcançar a salvação por algum mérito que ela possa fazer, ou alguma boa qualidade que essa pessoa possa fazer. Terceiro, e como entender esse princípio já sendo um crente novo ou já sendo um crente bem experimentado em Jesus Cristo? E o quarto ponto que nós vamos ver sempre nessas mensagens é que o cristianismo é o único ou a única religião que o centro é Jesus Cristo, ou seja, ele nasceu e morreu para salvar as pessoas. As demais religiões, todos os seus líderes e fundadores, eles não tiveram esse princípio. Ou seja, eles nasceram, cresceram, um dia encontraram essa maneira de viver, esse modo de vida, e eles criaram princípios que essas pessoas seguem para alcançar a perfeição, ou seja, a sua salvação. Leitura do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Esses versículos, eles vão mostrarem a insuficiência dos sacrifícios. Então, por que Jesus teve que morrer? Então, esse texto ele vai mostrar essa insuficiência dos sacrifícios, que eles eram simbólicos e que eles não serviam para toda a vida existencial de cada um deles. Então você deve, quando você estiver lendo aqui, acompanhando essa leitura, você vai entender isso. A folha que vocês estão, a mensagem, ela não tem os versículos, somente a minha, para facilitar
enquanto vocês acham os comentários. Hebreus, leitura bíblica. Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Então mostra a insuficiência dos sacrifícios. Versículo 1. Porque tendo a lei, Deus estabeleceu essa lei, começando no Monte Sinai com Moisés e os 10 mandamentos, mas a lei não é só os 10 mandamentos, são um conjunto de princípios que o judeu precisava, o israelita precisava seguir para ele ter uma vida satisfatória diante de Deus. Então, porque a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, ou pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar aos que a eles se chegarem. Então está dizendo que esse versículo, que os sacrifícios que seriam feitos anualmente, o sacrifício não poderia aperfeiçoar aquela pessoa para ela ser uma pessoa santa. Ela teria que no outro ano fazer de novo. E no outro ano fazer de novo. Está sempre fazendo de novo. Isso por longas gerações até que veio Jesus. Versículo 2. Doutra maneira teria deixado de se oferecer, se a lei fosse suficiente para aperfeiçoar aquelas pessoas, ela não precisava ser exercitada a cada ano. As pessoas que têm as suas teorias, as suas crenças e suas fundações religiosas, elas estabelecem princípios como a lei, que se as pessoas seguirem, elas vão sendo aperfeiçoadas até o final da sua vida. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificando uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. Ou seja, elas não pecariam mais. Versículo 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz consumação ou comemoração dos pecados. Então, o sacrifício anual que eles faziam. E Jesus veio e fez uma vez para sempre. 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, qualquer sacrifício feito fora desse sacrifício que Jesus Cristo aqui ensina, ele não tem sentido, porque é impossível, diz a Bíblia, é impossível você fazer outros sacrifícios e ir para o céu. Que o sangue de touros ou de bode tire os pecados. Touros e bodes representavam aqueles que era morto ou solto para bem longe, dizendo que ele estava levando os pecados daquelas pessoas. Leitura textual, Hebreus 10, do 5 ao 9. Esse pedaço, esse trecho desta leitura mostra a necessidade de que Jesus precisava morrer como um único sacrifício. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver que Jesus precisava morrer pelos sacrifícios. Ele precisava fazer com que aquele sacrifício ele parasse de cessar, ou seja, que uma vez feito o sacrifício, aquilo durasse para sempre. Versículo 5. Por isso, entretanto, no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, falando de Deus, né?
mas corpo me preparaste. 6. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradam, não agradam a Deus. As pessoas fazerem alguma coisa para adquirirem a salvação não agrada a Deus. As pessoas devem fazer as coisas que a Bíblia chama de obras. Nós fomos criados em Cristo, isso falando para os crentes, para as boas obras, e não para que as obras possam salvar essa pessoa. Mas as obras têm valor para o cristão. Ele é impelido, ou ele foi criado para fazer boas obras, ou seja, para trabalhar pelo evangelho, pelo reino e pela igreja de Jesus. 7. Então diz: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então a vontade de Deus era a morte de Cristo em favor das pessoas, e não só do judeu, mas de toda a humanidade que viessem a crer, os quais, versículo 8, final, se oferecem segundo a lei. Versículo 9, então diz: eis aqui venho, Jesus falando. Em cima não agrada a Deus fazer sacrifícios, mas não era do plano de Deus isso, ficar toda a vida fazendo sacrifícios, mas que fosse feito uma vez por toda. Então disse, versículo 9, eis aqui venho, Jesus falando, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tira o primeiro sacrifício, toda aquelas cerimônias antigas que os judeus faziam, e estabelece o segundo. Jesus, então, uma vez por toda, morre pelos pecados e agora não precisa fazer mais todo ano. Quem crê em Jesus não precisa estar fazendo mais sacrifício para apagar os seus pecados, mas sim as obras que são para ele estar fazendo com uma vida cristã autêntica. Então essa é a nossa leitura bíblica. A primeira, do 1 ao 4, mostra a insuficiência do sacrifício. A leitura textual de Hebreus 10, de 5 a 9, mostra a necessidade de que Jesus precisava morrer como único sacrifício. Então, aí no final dos versículos 8 adiante, ele fala que era necessário. Número 1. Qual a natureza da morte de Cristo? Então, por que Cristo morreu? Esse é o primeiro ponto dessa série de mensagens. 1. Sua necessidade. Era necessário Jesus morrer. Pode-se pensar, mas Jesus não poderia pagar os pecados de todos, vivendo durante toda uma vida dele sem que ele precisasse morrer? É uma pergunta que se pode fazer e que a Bíblia ela vai nos responder. Então, Jesus poderia fazer isso? Mas por que Jesus não fez isso? No decorrer das mensagens nós vamos entender esse princípio. Então era uma necessidade. Todos que ouvirem essa mensagem, a morte de Cristo era uma necessidade para que as pessoas pudessem retornar de novo
a ter comunhão com Deus, e aos crentes, tendo essa comunhão com Deus, que eles viessem ou venham a fazer o trabalho que Jesus fez, que os apóstolos fizeram e que a igreja primitiva fez. Número 1. Eu inseri algumas coisas aqui para mostrar isso. Número 1. O homem e a mulher que Deus criou desobedeceu, caiu e morreu. Então Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden. O homem era da terra, para governar a própria terra. Foi por isso que Deus não escolheu mais um anjo dos seus santos anjos que ele poderia escolher ou colocar qualquer um dos querubins que eram os guardas, e que são os guardas de Deus dentro da parte de anjos angelical, para que guardasse a terra, já que Satanás já tinha sido derrubado e jogado para a terra. Jesus fala que ele viu Satanás cair como um raio do céu para a terra. Então é por isso que é por isso que Deus cria o homem e coloca na terra para que esse pudesse guardar a terra. Mas ele poderia ter colocado então um anjo, um outro querubim, já que Lúcifer era um querubim. Ele era o guardador de todas as coisas que Deus havia feito. E principalmente, talvez, do nosso planeta Terra. Então, número 1, o homem e a mulher que Deus criou, primeira coisa, desobedeceu. Gênesis 2,16. Eles desobedeceram. Mas não foi, Deus não criou Adão e Deus não criou a Eva para que eles desobedecessem. Com esse plano de que eles fossem desobedientes. Eles fizeram isso de livre, espontânea vontade. Gênesis 2:16 e 17, na sequência. Diz assim o versículo: E ordenou o Senhor Deus ao homem. Veja que ele coloca Adão no Éden, porque ele já estava com sua mulher. O capítulo 2 mostra uma narrativa mais detalhada da criação de Deus, principalmente do homem e de tudo que ele criou. E ele coloca no versículo 16: E ordenou, quer dizer, declarou, mandou, falou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins, do jardim do Éden, comerás livremente. Não está falando que é de maçã, era uma árvore que existia lá. Então ele deu essa liberdade e deu essa ordem para que Adão pudesse e Eva comer de tudo que ali estivesse, menos desta árvore. Era a ordem expressa de Deus. Versículo 17. Agora Deus faz uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás. Então aqui Deus, ele fala para eles, vocês podem comer de tudo que tiver nesse jardim. Não era um jardim pequeno, era um jardim grande, enorme. Tinha todas as variedades de frutas ali possíveis. E tinha duas árvores centrais nesse jardim, que tinha uma representação. E ele falou, não, dela não comerás. Então Deus, até aqui o homem, ele era inocente, ou seja, ele foi criado para fazer e saber somente o bem. Os anjos, eles fazem, os anjos santos, eles fazem somente o bem. Os anjos caídos fazem somente o mal. Não há uma classe de anjos que faça o bem e que faça o mal. Não encontramos nas Escrituras nenhum dos seguidores de Lúcifer fazendo o bem. Mas a finalidade, ele pode até iniciar com uma coisa boa, mas a finalidade dele é o mal. Terminando o versículo, diz assim, e ele disse aqui o porquê nós não podemos nos salvar ou salvar propriamente com os nossos recursos. Ele falou assim, porque no dia em que dela comerdes. Então ele podia comer, escolher comer ou escolher não comer. Porque no dia em que dela comerdes, ele não disse se, vocês podem morrer. Ele certamente morrerás. Quer dizer, o dia que Adão comesse e a Eva comesse, toda a raça humana ia morrer, porque eles seriam representados. Morrer dentro da Bíblia significa separação. A parte física é a separação da alma e do espírito do corpo, e na relação espiritual, ou seja, o espírito e Deus, é a separação da pessoa de Deus. Então, falou, certamente morrerás. E o que aconteceu? Adão não ouviu, e Eva não ouviu, e eles comeram. Então, eles morreram. Então, toda a raça humana está morta. Então, o morto não pode mais, até aqui, Adão não estava morto. Ele estava direto na presença de Deus. Quando ele morreu, ele foi expulso do Éden, mostrando que as pessoas estão longe de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituíram, ou seja, longe estão da glória de Deus. Estão longe de Deus. Então, era necessário Jesus morrer, nós vamos ver mais adiante, para que aquelas pessoas que crerem em Cristo tenham de novo uma relação com Deus. Agora, existe uma coisa muito importante nesse versículo. Os anjos santos só fazem o bem. Os anjos maus e caídos, que entram, eles só fazem o mal. A finalidade é o mal. Não é ajudar as pessoas. E o homem e a mulher, as pessoas, são a única
classe de pessoas que podem fazer o bem e que podem fazer o mal. Mas isso não garante a sua salvação. Mas é uma classe completa. Eles fazem. Eu posso fazer o bem e eu posso fazer o mal. Mas não garante a minha salvação. Então era necessário, porque o primeiro ponto, o homem e a mulher que Deus criou, desobedeceu, caiu e morreu. Eles representam a raça humana. Por quê? Nós somos descendentes de Adão. Então a descendência, ela vem, nós podemos até ver a parte da medicina que fala que muitas coisas são genéticas. Por que são genéticas? Porque elas vêm dos pais. E nós herdamos o pecado de morte dos pais, Adão e Eva. Então era necessário Jesus morrer, porque o homem que criou e a mulher que criou desobedeceu, caiu e morreu. 2. O próprio Jesus refere-se à sua morte como uma necessidade. João 3, 14 e 15. Então, além de o homem e a mulher ter desobedecido, nós podemos ver que Jesus fala que era uma necessidade. E o nosso texto diz, de Hebreus 10, enquanto vocês acham aí, João 3, 14 e 15, Hebreus 10 e versículo 6, holocaustos e abluções pelo pecado não agradam a Deus. Então Jesus falou durante o seu ministério, referindo-se à sua morte como sendo necessária. Leiamos, versículo 14. E vocês acompanhem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente representava, entendendo esse texto, havia uma chaga, uma doença que se deu no meio deles, e eles estavam morrendo. E morrendo não em poucas pessoas, em milhares de pessoas. E é um tipo de Jesus Cristo. E Deus falou para Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze e colocar lá, as serpentes picavam eles, né, e eles morriam. E você vai colocar lá no centro, quer dizer, um lugar já especial, não era qualquer lugar. E toda pessoa que olhar para aquela serpente, ela não morrerá se houvesse sido picada. Isso Jesus está falando só, da mesma forma que essa serpente salvou aquelas pessoas da morte, quando Jesus for levantado na cruz, as pessoas que olharem para ele, crerem nele, serão salvos da morte eterna. Né? Diz assim, seja levantado. Ele falou que era necessário ele morrer para isso. Versículo 15. Agora ele vai explicar, ele falou do passado, agora ele vai explicar o presente e o futuro, até que ele volte. Para que todo aquele, ou toda aquela pessoa que nele crer, não pereça. É isso? É isso que está escrito aí? Versículo 15. Ou seja, não morra. Ele está falando aqui não de morte física, mas da morte espiritual. Aquela morte que Adão morreu e foi expulso do Éden. Aquela morte que, quando você partir desta vida, você vai estar longe de Deus. Existe o céu e existe o Hades, o inferno, ou outros nomes que a Bíblia diz. Quem crê em Cristo irá para o céu. Quem não crer em Cristo, não crer que Jesus foi levantado para que ele for salvo, então ele vai
para a perdição eterna, chamado de inferno, que é uma prisão atualmente. O inferno é uma prisão, ele é criado por Deus, mas ele não é o final. O inferno é como se fosse uma cadeia, onde a pessoa aguarda o julgamento final, e ele vai ser lançado no lago de fogo com todos aqueles que não crerem e não vão ser destruídos. Ali fala que vai ser um lugar separado e essas pessoas sofrerão eternamente. Então Jesus está falando aqui que era necessário para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para dar vida eterna. Os sacrifícios, nós vimos no primeiro texto de Gênesis 16 que o homem morreu. Então ele está condenado eternamente. Desde que Adão pecou, todos que nascem estão condenados eternamente. E aqui Jesus fala que a morte dele era necessário para que todo aquele que nele cresce não morresse eternamente, mas que tenha a vida eterna. Então, o próprio Jesus refere-se à sua morte, que era uma necessidade para que as pessoas pudessem crer. Ponto 3. Da sua necessidade. Sua importância em fazer a expiação e a propiciação por cada pessoa. Tem dois termos aqui que são diferentes: expiar e propiciação. Nós vamos ver depois em Hebreus 2:14. Mas não vai explicar esses termos lá. Lá vai explicar por que Jesus teve que morrer. Qual a natureza é o título da mensagem. Qual a explicação? Por que Jesus precisava fazer isso? E por que as pessoas precisam crer nisso? Então, primeira coisa, terceiro, a sua importância em fazer a expiação e a propiciação por cada um. No texto de Hebreus 10, de 5 ao 9, fala que Deus fez aqueles sacrifícios não eternamente, mas haveria um tempo, e nós vamos ver nas próximas leitura, que vai redundar nisso. Expiar. Eu coloquei uma explicação bíblica e teológica para que você possa entender o que é expiar, por que Jesus expiou. Expiar é tomar o lugar porque não tinha pecado. Jesus, um dos sacrifícios que aquelas pessoas faziam era matar um cordeiro sem mancha, sem defeito, completamente perfeito. Representava Jesus. Esse cordeiro era uma representação que um dia Deus mandaria Jesus para fazer isso de uma vez por todas. Isso é expiar. Para pagar o pecado das pessoas, alguém tinha que morrer no lugar. Porque um devedor não pode pagar porque ele é devedor. E nós não podemos pagar porque nós somos pecadores. Então, expiar é alguém que não tem pecado, que não tem dívida, pague por mim. Isso é expiar. Propiciação, ou seja, usada também como substituição. Estou lendo a mensagem. Fazer o sacrifício. Aqui o primeiro não podia ter pecado. Tinha que ser limpo, tinha que ser perfeito. E o segundo
propiciação, ele vai falar que tinha que ser substituto. Então alguém para pagar o meu pecado, ele tinha que me substituir. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Então, todas as teorias, todos os criadores de religiões, eles não podem pagar pelos pecados deles, porque as próprias pessoas e eles são pecadores. Então, propiciação é substituição, fazer o sacrifício, morrer como um cordeiro sem pecado no lugar do outro que tinha pecado. Por isso Jesus falou, vocês têm que crer em mim. João, quando viu Jesus, ele referiu-se ao cordeiro que era oferecido. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo daqueles que creem. Hebreus 2:14, nós vamos ver por que então Jesus, ele expiou com seu sangue. E a Bíblia fala no próprio Hebreus que sem remissão, sem derramamento de sangues, não há remissão de pecados. Então tem que morrer. É uma justificativa de Deus. Hebreus 2:14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Todos nós temos carne, todos nós temos sangue. E a vida está no sangue. Se a pessoa tiver carne e não tiver sangue, ela não tem vida biológica. Se o sangue sair, ela vai ter uma hemorragia, ela vai morrer. Então a vida da pessoa e dos animais está no sangue. A diferença é que nós temos espírito. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte de Cristo, aniquilasse, ou seja, conquistasse aquele que tinha o império da morte, que é o dono da morte. Não foi Eva que foi lá e comeu da árvore. Ela foi instigada a fazer isso. Então alguém fez com que ela morresse. E esse alguém está aqui no final do versículo. Isto é o diabo. Então o diabo tem o poder da morte. Ele faz tudo para que as pessoas não creiam em Jesus e que elas morram eternamente e não só fisicamente. Então era necessário a morte de Jesus. Então que esse texto possa, nessa primeira parte, esclarecer essa verdade. Vamos ouvir mais um hino e assim nós vamos terminar esse trabalho de hoje. Espero que você possa ler, reler e compreender essas verdades. Preste atenção na letra desse hino.
inclui você deixar o mundo, as coisas aqui, existir e viver uma vida